Eu não sei se vocês passaram por essa fase e tiveram videogame, desde a época do Atari até hoje, esses videogames que são tão reais. Eu consegui pegar um pedacinho dessa fase. Eu lembro que na minha época tinham 2 jogos que eu gostava muito. Um deles era esse que vocês estão vendo aqui, o Mario, e o outro era o Donkey Kong. Eu gostava muito desses jogos de fases, onde você tinha que conquistar e você ia crescendo. E é muito interessante porque todos esses jogos têm essa característica, né? Ele começa mais fácil, e aí de repente no meio da fase vai ficando mais difícil, e aí vai ficando pior, e de repente vem mais bombas e vem mais inimigos, e de repente você tem que pular mais alto para você alcançar o outro lado. E você percebe que quanto mais difícil vai ficando, mais próximo do fim daquela fase você está chegando. Em algumas fases principais, quando você ainda consegue passar por tudo isso, você ainda tem que enfrentar o chefão. E é muito interessante porque eu não sei se as pessoas que construíram esse tipo de jogos, se elas se inspiraram em algum momento na Bíblia, mas a grande verdade é que a Bíblia ela descreve grandes jogos assim também. Se você pegar, por exemplo, a história de Davi, vamos imaginar se Davi fosse um jogo de videogame. Ele já tem todas as fases prontas, né? Ele poderia começar com uma fase mais fácil, cuidando das ovelhas, não deixando uma ovelha fugir aqui, uma ovelha fugir ali. Eu imagino que o dia que Jessé foi ungir Davi, que ele perguntou, só tem esses filhos? E Davi voltando, correndo para chegar em casa, e ele correndo, desviando das coisas, e o tempo rolando para ele poder chegar mais rápido, para poder ser ungido. E também, eu imagino ele matando um chefão que é o leão, que queria comer ovelha, o urso que queria pegar a ovelha. Correndo para levar comida para o irmão, correndo para tocar para o rei, para ser pastor, tudo ao mesmo tempo. E com certeza, o grande chefão, um dos grandes chefões da vida de Davi, seria Golias, né? Porque Golias ele tem cara de chefão. Então ele é maior que Davi, o chefão geralmente é aquele grandão, que é maior que o herói, solta fogo e é mais forte. E Davi ele passou por essas situações também, e às vezes na vida, nós também passamos por situações assim. Como se fosse um videogame. Passamos por dificuldades, por problemas, por situações, e parece que quanto mais você vai caminhando e você vai continuando, essas situações vão ficando mais e mais e mais e mais difíceis, e às vezes dá vontade de desistir. Eu lembro que teve uma fase do Mario que eu fiquei quase 2 meses para passar, e eu pensei, não, eu vou desistir, não tem como passar essa fase. Eu quero falar para você 3 coisas que acontecem nos games, que aconteceram na Bíblia e que acontecem na tua vida. Eu quero falar 3 verdades para você hoje. 3 segredos, vamos dizer assim. Hoje em dia é muito mais fácil, né? Porque, por exemplo, eu não tenho mais muito tempo para fazer isso, mas meus filhos, por exemplo, têm videogame, jogam. E na minha época você tinha que passar a fase na raça. Se você não soubesse, você tinha que dar um jeito, e às vezes ficava um tempão. Hoje em dia, se você não sabe alguma coisa, você vai lá na internet, digita no Google como passar da fase do jogo tal, ele já tem gravado, já tem mostrando, já tem um tutorial, né? E com um tutorial é muito mais fácil. Mas eu quero dizer uma coisa pra você, às vezes a gente passa por tantas dificuldades ou problemas na nossa vida pessoal, só que Deus ele nos disponibilizou um tutorial, né? Não é o tutorial da internet ou o tutorial do Google, mas é a Bíblia, que também, inclusive, também está na internet. E a Bíblia é um tutorial de como nós passamos as fases da nossa vida, de como nós podemos avançar e conquistar as coisas. E a história de Davi mostra isso também. Então eu quero falar 3 segredos para vocês. O primeiro é o seguinte: não é impossível você vencer a situação ou o problema que está te afligindo hoje. Eu vou falar uma coisa pra você, eu pensei várias vezes em desistir de zerar esse jogo. Só que eu pensei assim, peraí, pelo menos a pessoa que criou o jogo deve ter ido até o fim. Então não é impossível, ninguém ia fazer algo que fosse impossível de você conseguir passar ou ir além, né? Às vezes você vê um jogo, você olha no tutorial, você vê uma pessoa que passou por aquilo e está na última fase, você fala, não, peraí, é possível eu passar por isso. Então a primeira coisa que eu queria falar para você, independente daquilo que
você estiver passando, porque eu tô ministrando para você isso, e Deus vai falar com cada um de maneira diferente. Mas eu quero dizer uma coisa para você: é possível você passar por essa situação. E eu vou dizer para você, sabe o que está escrito lá no nosso tutorial, que é a Bíblia? Está dizendo assim: no mundo tereis aflições. No mundo você vai ter problemas, vai ter dificuldades, vão ter momentos difíceis, vão ter momentos às vezes que você vai se sentir triste ou sozinho. No mundo tereis aflições. Mas aí o tutorial continua dizendo assim: mas tem de bom ânimo, mas se anime, porque eu venci o mundo. Então o que o Senhor está falando aqui? Que o mundo é difícil, que há dificuldades, há percalços, há fases a serem transpostas, há chefões que você vai ter que passar por eles. Só que tem de bom ânimo, porque Deus já zerou esse jogo. Deus, ele sabe que o final ele será bom para você. Que há cura, que há um milagre, que há uma saída, que há um escape. Assim como você vê o tutorial é que alguém passou e que alguém já venceu, o problema que você estiver passando, não importa qual seja, tem de bom ânimo, porque Deus já venceu o mundo. Então o primeiro segredo: é possível. Não desista, porque é possível. Segunda coisa que eu quero falar para você: quanto mais difícil tiver, mais perto você está do fim. Não é interessante isso? Na vida de Davi não foi assim? Quando as coisas começavam a piorar para ele, quando parecia que nada podia piorar, vinha algum outro problema, mais uma situação, e ficava mais difícil. E voltava da guerra, e aí Ziclag estava lá assolada. Era tantos problemas e tantas situações. Só que a grande verdade é a seguinte: o diabo, ele vai intensificar os problemas e as situações sobre você, quanto mais perto você estiver da tua vitória, quanto mais perto você estiver do teu milagre. Então quanto mais perto você estiver, mais difícil vai ser. Quanto mais perto você estiver, vão ter mais inimigos, mais monstros, mais bombas, mais coisas que vão vir sobre você. Quanto mais difícil tiver, que bom que está difícil, porque você está chegando mais perto do fim. Você está chegando mais perto do momento onde você vai passar de fase, onde você vai estar num novo patamar. E uma outra coisa que eu queria falar para você, a terceira coisa, é que você consegue passar por esse problema. Porque eu vou falar uma coisa para você, lá no nosso tutorial diz assim, né? Que Deus, ele não te dá aquilo que você não pode suportar. E muitas vezes você fala assim: não, a pessoa passou a fase, mas é que eu não tenho a capacidade, eu não tenho a habilidade para fazer isso. Não, o fulano saiu daquele problema, o ciclano conseguiu, mas eu não vou conseguir. É mentira, você vai conseguir. Eu quero dizer para você, não importa se você hoje tem sonhos profissionais e você não está conseguindo cumprir, está difícil, eu vou falar para você, é possível. Eu vou falar para você, você tem capacidade de conquistar os sonhos profissionais que você tem. Independente se você teve oportunidade de ter estudo, ou você teve menos ou mais oportunidades que outras pessoas, é possível, porque você tem um Deus que é contigo, e esse Deus, ele faz o impossível na tua vida. Eu quero dizer para você, se você tem esse sonho profissional, quanto mais difícil tiver de você realizar, quanto mais difícil tiver, quanto mais longe ao teu ver tiver, mais distante das tuas mãos tiver esse sonho profissional, e mais difícil tiver as situações, é porque você está chegando perto da tua bênção, do teu milagre. Então você não pode desistir. Você não pode desistir do teu filho lá que você está vendo nas drogas. É possível ele sair das drogas. Você consegue orientar o teu filho. Você vai conseguir tirar o teu filho dessa situação. Você vai entender que quanto mais difícil tiver, quando você fala assim: eu não aguento mais, eu não tenho mais força, eu não tenho de onde mais tirar força, anda mais um pouquinho, porque a plaquinha do fim da fase está ali, a plaquinha do teu filho curado está ali. Não desista, continue, porque há um novo tempo para a tua vida. Você vai superar essa perda, você vai superar a dívida, você vai superar a crise que tem no teu casamento. Mas eu não aguento mais essa situação, eu não aguento mais estar assim com meu marido, eu não aguento mais esse relacionamento, eu não aguento mais do jeito que ela me trata, do jeito que ele me trata.
Mas continua. Você tem frutos, Deus deu filho para vocês. Se for a vontade de Deus, Deus vai restaurar. O que Deus uniu, o homem não separa. Então é possível. Você consegue sim. Você vai dar certo sim. E quanto mais difícil estiver, mais perto você está do milagre que você precisa. Então essa é a palavra que eu queria deixar para você hoje. Independente da situação que você estiver vivendo, não se esqueça dessas 3 coisas. É possível você transpor essa situação. É possível você se livrar dessa dívida. É possível Deus restaurar teu casamento. É possível Deus restaurar a vida do teu filho. É possível o Senhor transformar a tua vida. Porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele já venceu isso. Ele já passou por isso. Segunda coisa que você não vai se esquecer. Quanto mais difícil tiver, quanto mais complicado, quando você vê que parece que está vindo de todo lado, você fala, meu Deus, não dá para ficar pior, e às vezes fica. É porque você está chegando lá. Você está quase conquistando o teu objetivo. Você pode pegar, você lê a Bíblia inteira, você vai ver. Toda vez que um servo de Deus estava perto de receber o milagre, perto de receber, estava mais difícil, estava mais complicado. Antes de uma grande milagre, de uma grande reviravolta, existia um grande problema. E se há um grande problema hoje na sua vida, persista mais um pouco, porque virá a grande vitória para você. E a última coisa para você não esquecer, é possível você conquistar isso, você tem essa capacidade. Você tem a capacidade e a resistência de fazer isso, porque Deus não dá aquilo que você não pode suportar. Então continue, porque eu tenho certeza que no jogo da tua vida, você vai crescer muito ainda. Tem muitas coisas para você viver, muitas coisas novas para você conhecer, muitos personagens, muitas pessoas que vão passar pela tua vida. E eu sei que no final você vai lá receber a tua medalha, receber o teu troféu. E com certeza, Deus tem um final feliz para você. Não desista do jogo da tua vida. Esse foi o Conectado de hoje.